Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo aqui, cara, a gente vai falar sobre a psicologia das cores de uma das últimas séries que saíram na Netflix, que tá fazendo o maior sucesso entre a galera, cara, que é a série Bebê Rena. Cara, eu terminei de assistir essa série esses tempos e, nossa, velho, eu adorei a produção. É um roteiro baseado numa história real, inclusive o próprio ator que faz lá o protagonista é o cara que passou por tudo aquilo. E, mano, é muito maluco tudo que acontece. E assim, além da história ser muito legal, muito bem contada, velho, o trabalho que eles fizeram com as cores, como eles foram usando esse elemento, né, da psicologia das cores pra ir conduzindo, assim, as nossas emoções pela narrativa, pra ir ajudando a contar a história, cara, é genial. E nesse vídeo aqui eu vou elencar vários pontos que me chamaram muito atenção de como que esse recurso das cores, tem um potencial gigantesco para ajudar uma história a ser contada. Uma coisa legal é que essa série é dos mesmos criadores de The End of the Fucking World, que é uma série que, nossa, mano, é assim, uma das minhas favoritas da vida. É mais uma série que tá lá na Netflix, inclusive é uma dessas que fez pouco barulho, fez pouco sucesso, mas que, mano, eu assisti e eu fiquei fã demais. É uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos. Inclusive, é uma série que merece um vídeo aqui nesse canal, que eu vou fazer em breve. Mas hoje a gente vai falar de Bebê Rena depois da vinheta. Então vamos lá, gente. Antes de eu começar a fazer minha análise aqui, uma coisa importante de eu falar é o seguinte: tudo que eu tô dizendo aqui é baseado cientificamente na minha opinião, beleza? Então são percepções que eu tive a respeito da série, que você pode concordar ou discordar e tal, mas o meu objetivo aqui não é impor nenhuma verdade, não é ficar cagando regra, eu só tô aqui pra compartilhar as minhas impressões, que podem fazer sentido ou não pra você, mas enfim, é isso e tá tudo bem, beleza? E uma outra coisa importante de eu falar aqui também é que esse vídeo sim contém spoilers. Na medida do possível eu vou tentar não revelar tudo pra vocês, pra não estragar a experiência de quem ainda não assistiu, mas não tem jeito, eu vou ter que acabar falando de algumas coisas pra vocês entenderem, né, o que eu tô querendo dizer do uso das cores e tudo mais. Então vamos lá. A história dessa série gira basicamente em torno desse personagem, desse protagonista, que é o Donnie, que conhece uma mulher, a Marta, e essa mulher, cara, vai virar uma novela na vida desse maluco. E a história começa com eles se conhecendo. Donnie trabalha lá num bar, e um belo dia essa mulher chega super triste, e aqui, cara, já tem um ponto super legal da maneira como eles usaram as cores pra apresentar os personagens, que é o seguinte: a Marta, nesse primeiro momento que a gente tá conhecendo ela, quando entra no bar, ela chega com uma roupa rosa clarinha, que é uma cor que a gente associa com inocência. A sensação que essa cor que tá nela passa pra gente é que ela é uma pessoa inofensiva, que ela não oferece nenhum perigo, saca? E é exatamente essa mesma sensação que o Donnie tem quando vê ela, porque ela chega lá super triste, tal, cabisbaixa, introspectiva, aí ele vai lá atender, quer saber se ela tá bem e tudo mais, oferece um chá por conta da casa lá pra ela, e é aí que começa essa relação deles. A gente percebe que a Marta sente essa atenção, essa preocupação que ele tem com ela ali naquele primeiro momento, saca? E aí já começa ali a se desenvolver, né, a se desenrolar aquela obsessão que ela vai criar por ele. E aí uma outra coisa legal também desse momento de apresentação dos personagens é que enquanto ela tá com esse rosinha claro, que é a cor da inocência, não oferece perigo, o Donnie tá marcado por uma roupa verde escura, que é uma cor que tá lá do outro lado, né, do círculo cromático, então já pode indicar aí uma oposição, né, entre esses personagens, uma relação de complementariedade entre eles. E também tem outro lado que é o seguinte: o verde é uma das cores mais ambivalentes que a gente tem, ao mesmo tempo que ela pode, por exemplo, quando a gente pensa em natureza viva, saudável e tal, a cor que vem na nossa cabeça é o verde. Mas ao mesmo tempo, se eu te peço pra imaginar aí, sei lá, um veneno, um líquido venenoso, você também vai pensar no verde, saca? Então é uma cor que fica no meio, assim, ela dá sinais muito diferentes a respeito de positivo e negativo. E uma outra coisa legal também é que, se você reparar, o verde que ele tá usando é um verde fechado, escuro, saca? Quase que um verde meio musgo, assim, que é uma cor que a gente associa, que faz a gente lembrar daquela planta que não vê o sol há muito tempo, aquela planta que tá longe da luz, longe da vida, que tá perdendo a vitalidade, saca? Porque a gente vai descobrir mais pra frente na série que o Donnie, ele teve um trauma no passado que ainda tá fresco na cabeça dele, ele ainda tá lidando, então esse verde fechado pode ser uma cor que tá sinalizando essa realidade emocional do personagem, esse momento da vida dele de introspecção, saca? Uma outra coisa que a gente também já começa a perceber logo no começo da série é que uma outra cor que tá sempre muito presente ali no contexto ao redor dos personagens é o vermelho, que é uma cor, velho, que a gente vai perceber que faz todo sentido pra tudo isso que vai acontecer, saca? É uma cor que tá associada com a paixão, com o desejo, ao mesmo tempo que também tá associada com agressividade, com perigo, com fúria, e tudo isso, né, velho, essa linha tênue entre o desejo e a raiva é total
total o tom da relação que vai se desenrolar ali entre eles. E aí, beleza, depois que rola esse primeiro encontro, que eles se conhecem, a Marta, de cara, já começa a se apaixonar por ele. E aí, no dia seguinte, ela volta. E aí, quando ela volta no dia seguinte, cara, o tom, a roupa, né, as cores que eles usam pra marcar ela, já é completamente diferente. Enquanto no primeiro dia, ela tava ali inofensiva, com aquela cor rosa claro, no segundo dia, quando ela volta pra ver ele de novo, ela volta, velho, com uma roupa super roxa, super vibrante, que é uma cor que tá associada, que tá ligada a tudo que é não físico. O roxo é uma cor que a gente liga com o mundo da fantasia, com estados alterados de consciência, tudo que não é desse mundo real, né, que tá num outro plano físico, o roxo é uma cor que a gente usa pra sinalizar essas ideias. E aí, nesse sentido, o uso dessa cor nesse personagem pode estar sendo usado pra começar a indicar esse mundo fantasioso que a Marta cria na cabeça dela, né? Então ela tem essa obsessão, ela cria esse delírio, esse mundo imaginário, e ela vive esse delírio. Então, essa cor que tá ali presente nela é um reflexo exatamente disso, saca? E aí a série vai mostrando pra gente que todo dia ela começa a voltar naquele bar pra ver ele. E as cores que ela tá usando é sempre o roxo, pra indicar esse mundo delirante que ela vive, e o vermelho, porque ela tá indo ali, ela quer seduzir o cara, né? Então ela vem mais maquiada, com cabelo arrumado, sempre produzida pra tentar conquistar o Donnie. E aí, cara, no meio dessa história tem um momento chave que me chamou muito a atenção, velho, que é o seguinte: ela fica indo lá pra ver o cara, e numa dessas cenas, uma dessas sequências, rola um momento em que tem uma virada de eixo da câmera entre os personagens. Esse recurso, né, dessa quebra de eixo dentro de um diálogo é muito usado dentro de filmes para sinalizar algum tipo de virada, né? Alguma inversão de poder ou de posição ali entre os personagens, né? Alguém tá ganhando, de repente tá perdendo, alguém tava pensando alguma coisa, de repente mudou de ideia. Então essa virada de ângulo, né, essa quebra de eixo é muito usada para sinalizar isso. E dentro dessa série, eu percebi que foram duas coisas, né, que eles usaram esse movimento para comunicar. A primeira é uma passagem de tempo, porque do primeiro lado ela tá com uma roupa e na hora que a câmera passa, ela tá com uma outra roupa. E uma outra coisa que a gente começa a perceber também é que nessa virada é uma sinalização de que o Donnie começou a cair na rede dela, começou a ser realmente seduzido por essa intenção dela, por essa presença frequente dela em cima dele, saca? E aí uma outra indicação que a gente tem de que ele realmente começou a entrar nesse mundo dela é que na hora que a gente tem essa virada de eixo e a gente vê o Donnie de novo, agora ele tá usando uma roupa roxa também. Ou seja, ele começou a entrar nesse mundo de delírio, nesse mundo imaginário, compartilhar, né, desse mundo que ela tá criando. E aí, beleza, conforme a história vai se desenrolando, o Donnie começa a ficar desconfiado desse comportamento dela, né? E aí ele decide pesquisar o nome dela no Google pra ver o que ele achava. E quando ele faz isso, cara, ele descobre um lado, né, um passado dela que deixa ele assustado. Ele descobre que ela já tem um histórico de ser stalker, de perseguir pessoas, né? Isso já acende ali um alerta na cabeça dele. E além disso, além dessa preocupação que ele começa a ter com ela, ele começa a se envolver com uma outra mulher. Ele se apaixona lá por uma outra pessoa que ele conhece e ele começa a desenrolar uma relação com essa pessoa. E aí, por conta disso tudo, ele começa a querer se afastar da Marta, saca? E aí ele começa, né, tentar ser mais frio com ela, tentar distanciar ela dele, mas ela não desiste, mano. Ela continua indo, continua tentando conversar com ele e tal. E numa dessas, ela conta pra ele que ela vai num show de comédia onde ele vai apresentar. Isso é uma outra parada do Donnie, né? Ele é um comediante e ele tá, tipo, trabalhando num bar provisoriamente, mas o que ele quer mesmo é seguir nessa carreira. Ele quer ser conhecido por show de comédia, essa é a carreira que ele quer perseguir. E aí ele tá participando de um campeonato, de uma competição, né, de comédia. E numa dessas vezes que ela vai lá no bar encontrar ele, ela conta que ela vai lá no show pra ver ele se apresentar. E aí ele fica super nervoso, porque ele não quer que elas se encontrem. E aí uma outra sacada genial que eles têm aqui do uso das cores, cara, é o seguinte: quando ele descobre que ela vai lá assistir o show dele, né, ele liga lá no lugar onde ele vai se apresentar e pede pra trocar a data da apresentação que ele vai fazer. E logo na sequência, ele vai se encontrar com a namorada dele numa baladinha que eles vão juntos. E aí, velho, dentro dessa balada, onde ele já tá indo super nervoso, porque a mina falou que vai lá encontrar com ele no show e tudo mais, ele não quer que elas se encontrem, toda essa sequência dentro da balada é marcada por vermelho, velho. As luzes do lugar são todas vermelhas, então a gente vê tudo vermelho. E de novo, né, cara, o vermelho é uma cor que a gente pode considerar como uma cafeína visual, é uma cor que acelera o nosso pulso, que aumenta o nosso ritmo cardíaco, que é uma cor que pode comunicar pra gente essa sensação de ansiedade, de perigo, e toda essa sequência que ele tá ali junto com ela, com a namorada dele, é marcado por essa cor. E ele realmente tá nessa vibe, ele tá vibrando nessa mesma energia do vermelho. Você vê que ele tá ansioso, ele tá agitado,
errado. A própria namorada dele percebe que tem alguma coisa errada, saca? E nessa que ela percebe que tem alguma coisa errada, ela chama ele pra conversar e tal, e fala, mano, o que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? Você tá legal? E aí nesse diálogo, olha a genialidade, como eles montam esse desenho com as cores, né? Sempre que a gente tá vendo o Donnie, tem uma luz super vermelha na cara dele, ou seja, ele tá dominado por essa atmosfera do vermelho, desse nervosismo, desse perigo que ele tá sentindo, dessa urgência, enquanto a namorada que tá sentada na frente, a luz que tá iluminando ela ali, é uma luz natural, então a gente vê a cor da pele dela natural. Então olha que onda, ela que tá equilibrada, não tá preocupada com nada, tá com uma cor natural na pele, e ele que tá ansioso, tá nervoso ali, tá dominado por esse vermelho. Então olha que genial, cara, as cores dando tom, revelando pra gente a realidade interna de cada personagem. Então mesmo se nada tivesse sendo dito ali, que eles não estivessem dizendo verbalmente o que tá acontecendo, só pelas cores a gente já começa a sentir na pele, né, cara, o que tá rolando. Então, velho, porra, genial. E aí depois, nesse mesmo dia, quando ele tá indo embora, rola uma outra situação em que as cores novamente trazem ali pra gente mais uma vez uma indicação do que tá acontecendo, quais são as emoções envolvidas dentro da sequência, né? Que é o seguinte, ele tá indo embora e no meio do caminho ele encontra com a Marta. Então ela devia estar ali esperando ele chegar, né? E nesse momento em que ele tá chegando na casa dele, eles se encontram e começa ali uma conversa entre eles. Tipo, ela querendo trocar uma ideia com ele, saber por que ele tá fugindo dela e tudo mais, e ele querendo que ela saia fora, pare de perseguir ele, ficar procurando ele e tudo mais. E nessa sequência em que tá rolando esse diálogo, velho, a atmosfera, as cores que estão presentes ali marcando a cena, é muito marcada pelo amarelo. E o amarelo é uma cor que ao mesmo tempo que a gente associa com a luz do sol, com a exuberância, com essa leveza, essa cor também tem um lado de sugerir pra gente, de sinalizar pra gente emoções como obsessividade, ousadia, loucura, que é exatamente o tom, né, o novo tom que essa relação que eles estão construindo começou a assumir. E é muito louco porque a partir desse momento, velho, o amarelo começa a ser uma cor que fica cada vez mais presente na vida dele. Então a gente vê ele em diversas situações, sempre rodeado de amarelo, que vai criando pra gente essa indicação visual constante, né, desse estado, desse contexto de obsessividade, de loucura que ele tá vivendo. E a gente fica sempre nessa, ou ele tá marcado com amarelo, ou ele tá marcado com vermelho, então essas cores passam a fazer parte da realidade dele, sabe? E uma coisa legal que eu fiquei pensando é que esse vermelho, né, que tá sempre marcado, que sempre aparece perto do Donnie, é uma cor que começa a ficar associada com a presença da Marta nos pensamentos dele. Então ele não consegue mais esquecer dela, velho. É uma parada, toda vez que a gente vê esse vermelho, é como se a gente estivesse vendo ele rodeado por essa ideia, por esse medo, por essa preocupação que a Marta se transformou dentro da vida dele, saca? Ele tá o tempo todo com aquilo ali rodeando, saca? E aí uma outra coisa muito legal, velho, que nessa, ele começa a querer fugir dela, né? Então a gente vê ela sempre tentando rodear o cara, e ele sempre tentando esquivar, pegar um outro caminho, se esconder e tudo mais. E nessa que ele tá sempre fugindo dela, ela percebe e começa a ficar deprimida, mano. E numa dessas sequências em que ela tá chegando no fundo do poço, assim, que ele tá querendo correr dela, a gente vê ela vestida de azul clarinho. Que, cara, olha a genialidade, né? O azul clarinho é uma cor que a gente associa com apatia, com passividade, com melancolia. Então, olha isso, como cada escolha, cada cor é colocada ali cirurgicamente para indicando pra gente quais são as emoções que esses personagens estão percorrendo dentro da história, sabe? E aí, olha essa outra sacada, velho. Quando o Donnie vê ela nessa situação super depressiva, numa noite fria ali, esperando ele até de madrugada pra ver se consegue ver ele fica com dó e resolve levar ela pra casa. E aí, quando ele leva ela pra casa, que entra lá com ela e tal, que a gente vai conhecer a casa da Marta pela primeira vez, a casa dela é toda marcada por essa atmosfera amarela também. Então, olha que onda. O amarelo, que é a cor da loucura, da obsessividade, é o tom, é a atmosfera da casa da Marta. Então, é como se a casa dela fosse um reflexo de quem é a personagem. Ela vive nesse mundo de loucura e de obsessão. E a casa dela é um reflexo direto disso. Mano, muito inteligente, muito bem pensado. E isso é tão maluco, velho. A cor tá sempre tão juntinho com a evolução da história que chega num ponto que a gente já começa a conseguir antecipar algumas coisas que vão acontecer só pela presença das cores dentro da cena. E um ótimo exemplo disso, cara, é uma sequência que acontece depois, que é o seguinte, tá lá o Donnie e a namorada dele dentro de um restaurante, tendo um encontro e tal, e esse restaurante, velho, é totalmente dominado pelo vermelho. As paredes, os objetos, tudo é vermelho ao redor dele, saca? E aí uma coisa que você consegue reparar, velho, na hora que eles estão conversando, é que se você olha na parede vermelha que tá atrás deles, mano, se você reparar bem, você consegue ver o pedido de like. Ah!
Pô, tem que pegar você desprevenido. E olha que interessante, o pedido de like aparece na parede vermelha por quê? Porque ao mesmo tempo que é uma cor que tá ligada à paixão, ao desejo, que é a sua paixão por esse conteúdo de qualidade que eu tô te entregando, ao mesmo tempo é a cor que tá ligada ao perigo, que é o perigo da gente parar de produzir conteúdo se você não der o like. Então, olha como é genial, tá ligado? Então assim, mano, se você tá gostando desse conteúdo, deixa o like, não te custa nada. Sabe o que não te custa nada também? Se inscrever no canal. Puta, velho, se inscrever no canal é um cliquezinho, o canal começa a crescer, a gente começa a conseguir produzir conteúdo com mais frequência, trazer mais análise, então assim, todo mundo sai ganhando. E assim, cara, já vou aproveitar pra falar, se você curte o conteúdo que a gente tá produzindo aqui no YouTube, velho, me segue lá no Instagram também, porque aqui a gente posta, tento postar, né, uma vez por semana, mas lá no Instagram tem conteúdo todos os dias, falando de color, falando de técnica, falando de psicologia das cores. Então se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, você com certeza vai gostar do conteúdo da comunidade que a gente tá construindo lá no Instagram também, beleza? E claro, se você curte esse universo das cores, trabalha com audiovisual e gostaria de transformar essa paixão que você tem pelas cores em uma carreira lucrativa, vou sugerir para você também conhecer o meu curso Color Grading Lab. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. É um curso em que você vai aprender toda a parte técnica que você precisa dominar para conseguir fazer um bom trabalho e vai aprender também a parte artística da nossa profissão, que é super importante, para não só aprender a apertar botão, mas ser capaz de pensar a estética das imagens, saber usar as cores para contar uma história com a mesma genialidade que a gente vê aí nos filmes que a gente adora assistir, né? Mas então demorou, vamos voltar aqui pro vídeo. Como eu tava falando, as cores andam tão juntinho com a história, tão sempre tão ligadas com o que tá se desenrolando dentro da narrativa, que a gente começa a conseguir antecipar algumas coisas. E aí eles estão lá nessa sequência, né, o Donnie com a namorada dentro desse restaurante, marcado pelo vermelho, dominado pelo vermelho, e na hora que essa sequência tava desenrolando, cara, eu já comecei a desconfiar, velho, vai dar alguma merda, a Marta vai aparecer aí, porque essa cor tá associada com a presença dela na vida dele, saca? E mano, não dá outra. Eles estão lá batendo um papo, de repente aparece a Marta e, velho, vira uma situação muito cabulosa. Ela fica super enciumada, quem que é essa mina que tá aí com você e tudo mais, começa uma discussão e, velho, vira uma briga, ela agride a mina, saca? E tudo isso nesse cenário dominado pelo vermelho, que dá exatamente o tom da cena. O tom dessa relação maluca que eles têm ali e dessa agressividade toda que explode nessa sequência. Uma outra parada muito foda que eles fizeram também, velho, é que conforme a história avança, a gente é apresentado a uma parte anterior da história do Donnie. E nessa, a gente é apresentado por um cara que fez parte da vida dele ali em determinado momento, que é inclusive um cara que tá ligado ao trauma que a gente vai descobrir que ele passou. E aí a gente vai vendo que esse cara e o Donnie eram amigos e o Donnie frequentava muito a casa dele. E aí, olha que genial como que eles constroem essa dinâmica. Durante o dia, quando eles estão lá conversando, produzindo e tudo mais, a cor da casa desse cara é dominada por um rosinha claro, que é a mesma cor que a gente vê lá na Marta pela primeira vez, né? Que é essa cor ligada à inocência, a esse contexto de não tem perigo, né? Então, olha que onda. Quando eles estão lá durante o dia produzindo, a casa do cara é marcada por esse rosinha e tal, tipo, mano, tá tudo bem, nada vai acontecer com você aqui. Agora, quando anoitece e a gente vai pra umas sequências onde eles se drogam juntos, né? O cara influencia o Donnie e tal, faz ele se drogar e tudo mais. Na hora que a gente tá nessa sequência que acontecem à noite, mano, a casa assume outro tom. A atmosfera é completamente dominada pelo vermelho e pelo amarelo. A sequência grita perigo, violência, um ambiente tóxico, tipo, mano, ele não tá seguro ali dentro. As cores dão a sensação de que aquela casa é o próprio inferno, saca? Então, olha que genial, velho, ninguém precisa dizer nada. Durante o dia, as cores por si só já comunicam uma atmosfera de segurança pra gente, e à noite, na hora que o tom vira, a gente sabe que o perigo tá ali dentro. E aí é muito louco, velho, porque numa dessas, o Donnie começa a sentir que ele não tá bem, que ele tá em perigo ali dentro, e ele tenta fugir. E nessa que ele tenta fugir, o amigo vai atrás dele, tenta convencer ele a não ir embora, né, velho? E na hora que a gente vê esse diálogo entre os dois, cara, olha que genial. No plano do Donnie, a gente consegue ver luzes sendo refletidas dentro do olho dele, né? Já no plano desse amigo, que é o perigo, que é o cara que tá levando ele pra esse caminho, cara, não tem luz sendo refletida no olho do cara. O olho dele é preto, escuro, fundo. Então, olha a viagem, olha a semiótica dessa sequência, né? Se a gente for pensar no olho como aquela coisa que a gente sempre ouve falar, nossa, os olhos são as janelas da alma. Enquanto no Donnie a gente vê a luz refletida no olho dele, e isso cria pra gente uma sensação de que ele é um cara, um ser humano que tem alma, quando a gente vai pro plano desse maluco que tá colocando ele em perigo, não existe luz no olho do cara. Ou seja, o cara é um desalmado, ele é o mal encarnado, saca? Então
Então, tipo, velho, nossa, muito genial, muito genial. E esse recurso, inclusive, foi uma das coisas que me chamou a atenção lá naquela outra série, The End of the Fucking World, que eu comentei no começo, que é desses mesmos criadores. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, vai chegar o dia de eu falar dessa obra. E essa sequência toda, dominada pelo vermelho, cara, faz a gente sentir a toxicidade, o perigo, esse ambiente infernal que é aquela casa, de forma visceral, velho. A gente sente na pele isso. E é muito louco isso, cara, porque é uma parada que pode até passar despercebida pra você, nesse plano da percepção consciente do que tá acontecendo. Mas, mano, você entendendo ou não, se atentando ou não ativamente pro que tá rolando, você sente. As cores comunicam isso pra você. A gente sente isso de forma intuitiva, sabe? Isso que é uma das paradas que eu acho mais incrível da cor. É um dos elementos narrativos, um dos elementos da linguagem cinematográfica que tem o maior poder de influenciar as nossas emoções sem que a gente perceba, saca? E até é legal falar isso, cara, porque, por exemplo, eu tô falando aqui um monte de coisas do uso das cores dentro dessa série. E você pode se perguntar, velho, mas será que tudo isso que você tá falando foi pensado intencionalmente pra acontecer dentro da série? Será que tudo isso foi tão planejado assim? Cara, eu acredito que sim, mas mesmo se não for, essas decisões sendo tomadas de maneira intuitiva também partem dessa relação que a gente tem com as cores, saca? Isso não diminui o mérito da coisa. Eu realmente acho que eles pensaram em tudo, mas mesmo se não tivesse pensado, isso não diminui o mérito das decisões, porque intuitivamente a coisa tá comunicando pra gente o que ela precisa comunicar. Mas, velho, é bizarro, né? São muitas coincidências enfileiradas pra gente achar que foi por acaso, que isso tudo foi colocado dessa maneira. E aí, velho, a partir desse momento, tudo começa a dar errado na vida desse cara, velho. A relação dele com a namorada começa a deteriorar, a perseguição da Marta começa a ficar cada vez mais intensa, ele tenta chamar a polícia pra ajudar, mas a polícia não consegue fazer nada. Ela envolve os pais dele dentro dessa perseguição, começa a infernizar o pai dele, enfim. Mano, a parada vai indo ladeira abaixo na vida do cara, saca? E aí, velho, uma parada genial, genial, genial que eles fizeram, que conforme esse estado emocional dele vai caminhando pra esse ponto crítico, tudo isso vai sendo comunicado pra gente também através da presença das cores. A gente começa a perceber nessa sequência, velho, o vermelho, essa cor do coração acelerado, da ansiedade, do perigo, de todas essas emoções à flor da pele que ele tá sentindo por tudo isso que tá acontecendo, vai dominando cada vez mais o mundo do cara, sabe? A gente vê uma sequência lá em que ele tá andando por um corredor e, mano, tudo é vermelho. As paredes, o teto, o chão, a roupa que ele tá usando. Tipo assim, aquilo tá tomando conta da vida, da realidade emocional dele, saca? E essa escalada, né, essa presença cada vez mais intensa do vermelho, vai criando pra gente a sensação de que, mano, tá chegando no limite, vai dar uma merda. Alguma coisa vai explodir, essa parada não vai conseguir se sustentar por muito tempo. E tudo isso que vai se acumulando deságua no último show de stand-up dessa competição que o Donnie tá participando. E é justamente na hora em que ele tá lá em cima do palco pra fazer a última apresentação dele que começa a crise dele. Então, de repente, aquilo que era um show de comédia, que era pra ser um stand-up, se transforma, velho, num desabafo chocante, onde ele vai contar tudo, vai contar o trauma que rolou, vai contar tudo que tá acontecendo com ele, dessa perseguição e tal. Tipo assim, aquilo que era pra ser um ambiente descontraído vira uma parada super tensa, a plateia fica sem entender nada. E é exatamente o que a história que as cores foram contando pra gente até chegar nesse momento já estavam indicando. Então, tipo, velho, olha a genialidade, olha como que todo o desenrolar da história sendo acompanhado por esse pensamento, né, pela presença cirúrgica muito bem colocada das cores para ir conduzindo as nossas emoções, as nossas percepções no decorrer da história. Tipo, mano, muito genial. E aí é justamente esse desabafo que ele dá ali, né, nesse momento de crise que ele tem em cima do palco, que vira o gatilho para toda a resolução da história que a gente vai ver a partir desse momento, mas que eu não vou contar aqui para não estragar completamente a experiência de quem não assistiu. Então você vê, cara, como que esse lance de pensar as cores é muito mais do que um ajuste técnico de contraste, de saturação, de vamos colocar um teal and orange de cores complementares, velho. O pensamento sobre as cores para contar uma história é muito mais profundo. Uma parada que mergulha em níveis muito mais complexos, assim. É um recurso muito mais poderoso do que essa coisa rasa que a gente vê a maioria da galera parando, assim, sabe? Tipo, cara, tem muita coisa. Como eu disse, a cor é isso. É um dos recursos com maior poder de conduzir as nossas emoções sem que a gente perceba. E quando você aprende, quando você consegue olhar, quando você consegue pensar esse tipo de coisa, velho, o potencial que você tem de envolver com a forma que você apresenta os personagens, que você conta a história, chega num outro nível, ganha uma outra dimensão, saca? E é justamente esse domínio um dos grandes fatores que separa os amadores dos profissionais dentro dessa arte que é fazer cinema, que é contar histórias através do audiovisual. E aí, cara, se esse assunto de psicologia das cores é uma parada que te interessa, que você gosta, eu vou terminar esse vídeo te indicando esse outro vídeo aqui, velho, em que eu faço uma análise do uso, né, da psicologia das cores naquele filme Pobres Criaturas, que, mano, meu
Deus do céu, é uma obra-prima audiovisual e uma aula do uso das cores para contar uma história. Mas se você tiver na pira de consumir um conteúdo um pouco mais técnico, eu vou te indicar esse outro vídeo aqui em que eu apresento as novidades do DaVinci Resolve 19, né, velho? Chegou aí a última atualização do programa, veio com um monte de recursos, de ferramenta nova, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as minhas primeiras impressões e o potencial de tudo que você pode fazer com esse programa, beleza? E é isso, cara. Espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima.